Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa conversa de Justiça e Paz, da Comissão Justiça e Paz do Distrito Federal. Hoje são 6 de dezembro de 2021. A Conversa de Justiça e Paz é uma ação mensal que a Comissão Justiça e Paz realiza, sempre na primeira segunda-feira. Nesse mês de dezembro, a última do ano. E o nosso tema de hoje é: se queres a paz, trabalha pela justiça e pelos direitos humanos. Isso porque a nossa conversa hoje trabalha pela lembrança do Dia Internacional dos Direitos Humanos, segundo a ONU. Então, nós estamos transmitindo ao vivo pelas redes sociais da CJP, no YouTube, no Facebook. O nosso convidado especial de hoje é o professor Paulo Carbonari. Nós temos trabalhos técnicos de Diego Castro e o outro convidado, nosso membro da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, é o professor doutor José Geraldo de Souza Júnior, membro da Comissão Justiça e Paz, docente e ex-reitor da Universidade de Brasília na Faculdade de Direito. José Geraldo também é coordenador do Grupo de Pesquisa Direito Achado na Rua. E o nosso convidado Paulo Carbonari é doutor em filosofia, professor de filosofia, pesquisador convidado da Universidade de Brasília e membro da Coordenação Nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos, o MNDH do Brasil, e da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. Carbonari é uma das expressões desse tema: se queres a paz, trabalha pela justiça. O tema da conversa de hoje é muito especial porque expande o lema adotado pela Comissão Justiça e Paz do Distrito Federal. Se queres a paz, trabalha pela justiça e pelos direitos humanos. Sejam todos muito bem-vindos a essa sala de hoje. Zé Geraldo e Paulo. Eu vou atuar hoje como mediadora, sou Ana Paula Inglês Barbalho, sou vice-presidente da Comissão Justiça e Paz. Hoje é a minha primeira conversa de Justiça e Paz. Se eu cometer algum deslize, vocês já me perdoem antecipadamente. A nossa conversa ela acontece geralmente ao vivo e presencialmente, mas em virtude da pandemia do coronavírus, nós estamos nessa modalidade virtual que permite que nós nos reunamos com mais segurança. Por favor, sejam muito bem-vindos, José Geraldo e Paulo. Paulo, nosso convidado ilustre hoje. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube e pelo Facebook. Então, eu queria me associar à satisfação que Ana Paula, nossa vice-presidenta, já externou em receber aqui, pelas credenciais que já foram indicadas, o professor Paulo Carbonari. A conversa no tema não é coincidência, ela mesma disse, antecipa a celebração do 10 de dezembro, mas resgata da pedagogia, da doutrina social da Igreja, a linha que desde o Papa Paulo VI convoca os direitos humanos para orientar essa ação. No release que distribuímos para anunciar essa conversa, resgatamos não só o lema "A paz será sempre obra da justiça", né? Como no ditado do Papa Paulo VI, lembrando que isso representa um convite e um desafio, porque, segundo ele, ninguém pode desconhecer as dificuldades para se praticar justiça, para definir num primeiro momento e para atuar em seguida, o que não será nunca possível sem alguns sacrifícios do próprio prestígio e dos próprios interesses.
É necessária, talvez, uma magnanimidade maior para ceder perante as razões da justiça e da paz, do que para lutar e para ir para a atitude de impor o próprio direito, autêntico ou presumido, ao adversário, algo que estamos assistindo no contemporâneo, com essa prática nefasta do lawfare. E nós temos, o Papa continua, uma ação tão grande, de tanta confiança, porque ela é carregada pelos ideais da justiça e da paz, coligados, que hão de conseguir, por virtude própria, fazer nascer no homem moderno as energias morais para a sua própria atuação, do que estamos confiados na gradual vitória. E para nós, no contemporâneo, tirando o slogan que define o nosso lema de Comissão Justiça e Paz, nos vale aquilo que tem sido o centro da pregação pastoral do Papa Francisco. Né? Primeiro, em resgatar a política como dimensão sublime da caridade, da fraternidade e da misericórdia. Depois, dizer que não há nenhuma política, sobretudo política pública, que não se realize de modo pleno se não tiver como centro a salvaguarda dos direitos humanos. Os direitos humanos têm que ser colocados no centro de todas as políticas, incluindo as de cooperação ao desenvolvimento, mesmo que isso signifique caminhar contra a corrente. E que para realizar uma justiça que concretize a igualdade e a dignidade humana, segundo o Papa, nas suas palavras, quando a justiça é verdadeiramente justa, aquela justiça torna os países felizes e seus povos dignos. Nenhuma decisão, nenhuma política, nenhuma sentença pode ser justa, nenhuma lei é legítima se o que geram é mais desigualdade, se o que geram é mais perda de direitos, indignidade ou violência. Aliás, valores que ele repetiu antes de ontem, em Atenas, no périplo que realiza atualmente, dessa feita, claro, estando na Grécia, nos convocando pelo impulso dos direitos humanos para as questões de conjunturas, os imigrantes, os descartáveis, os que são vítimas do processo incompleto de proteção sanitária no curso da pandemia, mas para resgatar a dimensão de concretude da democracia, que precisa ser o valor com o qual, sem ela, não se realiza plenamente a dignidade. Então, é alegria poder trazer alguém que fez isso a sua vida toda, o Paulo Carbonari, como professor e como integrante dos organismos de sociedade civil, entre eles o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que é parceiro em nossa rede de justiça e paz, e que, portanto, já temos um caminho percorrido em conjunto nas nossas respectivas atuações. Então, Paulo, eu queria dar as boas-vindas e Ana Paula vai lhe dizer como é a dinâmica do encontro, considerando o tempo de exposição e a expectativa que temos de que, pelas redes, haja interlocução com aqueles que, em geral, nos acompanham e aqueles que se sentiram convocados pela convocação, pelo convite que fizemos para essa conversa de justiça e paz. Lhe devolvo a palavra, Ana Paula. Então, inicialmente, obrigada pela sua introdução, Zé Geraldo, obrigada pela presença do Dr. Paulo aqui conosco. Dr. Paulo, você tem a liberdade de fazer uma explanação a respeito do tema e nós vamos, na sequência, falar um pouco sobre essa questão da paz e da justiça no âmbito dos direitos humanos. A escolha desse lema da Comissão Justiça e Paz, ela deriva da mensagem do Papa Paulo VI, lá em 1972, para a celebração do 5º Dia Mundial da Paz. O pontífice, ele faz uma referência a Isaías,
no capítulo 32, versículo 17, profetizando: a paz será obra da justiça. O pontífice, com uma fórmula mais incisiva e dinâmica, indicou: se queres a paz, trabalha pela justiça. Faz o convite que não desconhece as dificuldades para se praticar a justiça, para definir num primeiro momento e para atuar em seguida, o que não será nunca possível sem alguns sacrifícios. Então, realmente, a gente já tem essa perspectiva da paz, que se a gente quiser a paz, tem que trabalhar pela justiça. E mais recentemente, a gente tem essa adição da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e é citada pelo Papa João Paulo II, já numa tradição que se completou sempre no mês de dezembro, de mensagens papais relacionadas a esse tema da Declaração dos Direitos Humanos, na qual, em 1999, o Papa João Paulo II indica que a adoção da Declaração Universal dos Direitos do Homem foi uma grande premissa desse processo de afirmação e reconhecimento dos direitos da idade, que é inalienável, os direitos de cada indivíduo, e essa dignidade inalienável, como fundamento de liberdade, justiça e paz no mundo inteiro. E coloca todos os documentos internacionais posteriores sobre os direitos humanos como corroborando essa idade e reconhecendo o valor inerente da pessoa humana. O Papa Francisco volta a esse tema de maneira muito perspicaz em 2014, indicando que a fraternidade é a premissa para vencer as dificuldades da pobreza, uma fraternidade universal, e relacionando a essa dignidade que deve ser buscada na nossa sociedade para que as pessoas possam se desenvolver plenamente. Eu queria, então, convidar o Dr. Paulo a fazer a sua explanação e contar para a gente um pouco também da sua trajetória, como você se envolveu com os direitos humanos, personalizar essa experiência e compartilhar também como é viver esse processo de construção diária, porque a gente sabe que ninguém nasce sabendo tudo sobre direitos humanos. É algo que se constrói. Seja bem-vindo, Dr. Paulo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Então, boa noite, Ana Paula, Zé Geraldo, a todas e todos que nos acompanham nesse debate, nessa conversa importantíssima, não é? Nessa semana, inauguramos com isso a Semana, não é, dos Direitos Humanos. Então, eu diria que estamos num momento super oportuno para conversar sobre um tema que é sempre muito difícil de tratar, porque, infelizmente, se colocaram tantos senões, tantas negativas, tantas questões para os direitos humanos no Brasil, não de agora, de há bastante tempo, né? Que falar de direitos humanos no Brasil é falar de alguma coisa que estranha as pessoas, né? Tanto assim, quem atua em direitos humanos, quando é melhor tratado, é chamado como esse pessoal, né? Essa gente dos direitos humanos, quando não é confundido com os próprios direitos, né? Lá vem os direitos humanos, né? Ou quando querem nos destratar mesmo, né? Nos chamam com aquele apelido bem ruim, que é gente que defende bandido, né? Então, de fato, é tratado de um tema que ainda não é bem-vindo. E no contexto atual, então, eu diria menos ainda, né? Nós estamos num país no qual o presidente da República nunca escondeu de ninguém que não gosta nem um pouco e que a sua vida inteira parlamentar atacou direitos humanos, atacou defensores de direitos humanos. Então, nós não estamos conversando sobre obscuridades ou sobre hipóteses, estamos conversando num contexto
onde, de fato, esse tema é cada vez e ainda mais problemático. Então, quero começar agradecendo muito intensamente a vocês todos da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, aliás, a Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília, as comissões de Justiça e Paz do Brasil inteiro. Estava conversando com os colegas de vocês lá do Mato Grosso do Sul, semana passada, e dizer que eu entendo as comissões de Justiça e Paz como uma das concretizações da doutrina social da Igreja e, particularmente, dos acumulados do Vaticano II. Né? Foi uma forma concreta da Igreja no mundo se comprometer com as realidades que eram cada vez mais fortes, né, mais candentes, e que colocavam em questão a humanidade, colocavam naquele momento histórico, mas ao longo da trajetória toda, os direitos humanos. E falar com esse agradecimento, o reconhecimento que eu tenho da atualidade dessa expressão, não é, dessa chamada de Paulo VI. Aliás, ela faz 50 anos, né, nesse ano que vem. Né? Ela foi para, na verdade, nesse ano, porque ela foi para inaugurar e para cumprimentar o Dia da Paz do 72. Né? Então, ela é também importante lembrar que ela é uma expressão, não é, que ganha força histórica, primeiro, nas próprias comissões, porque, ao recordar Isaías, a expressão, como ela foi traduzida por Paulo VI, ela, no fundo, recoloca na agenda da tradição cristã, recoloca na agenda do catolicismo, mas mais amplamente do próprio cristianismo, um dos desafios mais difíceis, mais complexos, que é exatamente a da paz, da justiça, e vocês acrescentam nessa expressão, dos direitos humanos. Né? Que talvez, poderíamos dizer, na época de Isaías, talvez justiça traduzisse o que hoje a gente chama de direitos humanos. Né? Talvez até até paz traduzisse o que hoje chamamos de direitos humanos. Até porque os termos nunca necessariamente estiveram com a mesma carga, com a mesma expressão presentes ao longo da história. Jesus Cristo nunca falou em direitos humanos, mas talvez tenha sido uma das personagens históricas que mais tratou de direitos humanos. Aliás, há uma publicação da década de 70 ainda, feita pela Coordenadoria Ecumênica de Serviço, a SESE, né, que é uma organização histórica de defesa de direitos humanos no Brasil, que exatamente mostra como os direitos humanos têm um diálogo muito estreito, muito próximo, muito constitutivo com a tradição bíblica, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, estamos falando assim de um acumulado de divergência. E eu fiquei pensando o que eu vou falar nessa reunião. E me ocorreu falar sobre exatamente a chamada da reunião, né? Se queres a paz, trabalha pela justiça e pelos direitos humanos. E aí, quando eu fui pensar sobre a chamada, claro, me reportei a Isaías, e a expressão de Isaías é que a paz é obra da justiça, portanto, e a palavra obra na tradição antiga tem uma força muito grande. Hoje em dia a obra está banalizado, né? Qualquer coisa vira obra, mas a expressão obra é exatamente aquilo que a gente diria, o que concretiza, o que realiza, o que torna não só possível alguma coisa, mas realizada esta coisa. Então, naquilo que é o mais possível daquilo que ela pode se realizar. Né? Então, falar nessa expressão de Isaías é recuperar uma dimensão profunda daquilo que a gente chama de factibilidade, né? Ou de realização de alguma coisa. Né? Não é uma questão de dizer, não é uma questão de enunciar, é uma questão de obrar, de tornar feito, tornar alguma coisa realizada. Né? Lembremos também que o salmista dizia no Salmo 85 que justiça e paz se abraçarão. Bom, elas não estão ainda abraçadas na visão do salmista, mas elas haverão de se abraçar. E esse de alguma maneira, esta é de alguma maneira também a dimensão utópica, ainda não realizada, ou aquilo que se
que São Paulo chamava de aquilo que como se deveria orientar a nossa vida, né? Por outro lado, se a gente recuperar Lucas, ele vai dizer que os pacificadores estão, e as pacificadoras, diríamos, estão entre aqueles e aquelas que são os bem-aventurados, né? Portanto, a promoção da paz é uma bem-aventurança. Se formos, então, agora entrar na expressão de Paulo VI coloca a expressão de Isaías numa condicional, né? Então, se queres a paz, trabalha pela justiça. E acrescentando vocês, e pelos direitos humanos. Há uma condicional. Eu fui professor de lógica há muito tempo, então fui pensar, mas como é que o Papa quis colocar isso numa condicional? Fui ler o texto, e aí percebi que a condicional do Paulo VI é uma condicional do tipo ponendo ponens, né, como se diria na lógica, ou seja, é uma condicional que, na verdade, é aquele tipo de condicional que, se você põe a condição, se põe o condicionado, e não tem como escapar uma sem a outra. Então, no fundo, ela é um tipo de condicional bem particular, que, no fundo, é quase uma combinação, é quase uma conjunção. Então, é um modo de expressão dessa condicional, mas ele ao colocar se queres a paz, então trabalhe pela justiça, esse se, então, é um se que, na verdade, é um e, né? Porque, na verdade, ao modo como já colocava o próprio Isaías, não há como pensar, não há como querer, não há como desejar a paz sem passar pela justiça, né? E não nos esqueçamos do grande santo de Assis, que na sua conhecida oração rezava pedindo para que ele fosse feito um instrumento da vossa paz. Portanto, não seria um instrumento de qualquer paz, e sim um instrumento da paz que vem daquele razão de toda a possibilidade, ou de toda a preocupação, de toda a realização da paz, que é o próprio Deus. Então, o São Francisco vai dizer, e rezava, para que isso fosse feito de modo que, onde houvesse ódio, onde houvesse ofensa, onde houvesse discórdia, onde houvesse dúvida, onde houvesse erro, onde houvesse desespero, onde houvesse tristeza, onde houvesse trevas, fosse levado o amor, o perdão, a união, a fé, a verdade, a esperança, a alegria e a luz. Incrível que esse programa de Francisco é um programa que é atualíssimo, né? Porque hoje em dia, talvez o nosso grande desafio, um dos nossos grandes desafios para quem quer ser um instrumento da vossa paz, seja exatamente enfrentar essas realidades que Francisco sugeria que fossem aquelas realidades a serem superadas por quem quer ser instrumento, quem deseja ser instrumento da vossa paz. E ele também invocava para que ele fosse capaz de consolar, de compreender, de amar, de dar, de perdoar e até de morrer, porque, segundo ele, é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, acho que o programa da paz, o programa da justiça, né, o programa dos direitos humanos, é um programa que tem raízes e razões e mobilizações afetivas muito profundas na nossa formação humana e, particularmente, também na formação cristã. Por isso, não deveria estranhar, de modo algum, a um cristão, a uma cristã, falar de direitos humanos, falar de justiça, falar de paz. O que deveria estranhar intensamente a um cristão, uma cristã, é sair da celebração eucarística, depois de ter comungado, e comentar na porta da igreja a respeito de algum crime ou de algum criminoso, bandido bom é bandido morto. Isso sim seria muito feio para uma atitude cristã. Seria, aliás, pelo contrário, é bonito para uma atitude cristã exatamente celebrar a possibilidade e, mais do que tudo, pedir para que a gente possa ser um instrumento da vossa paz. Então,
Feito esse primeiro comentário para demonstrar e para afirmar, então, o que está aqui, assim, embutido nessa chamada, refletir um pouco sobre as 3 expressões: querer a paz, trabalhar pela justiça e trabalhar pelos direitos humanos. Vou comentar esses 3 aspectos. Espero colaborar com a reflexão, com os pensamentos, enfim, as ações de vocês. Então, começamos por querer a paz. Querer a paz é fundamental nesse contexto aqui para orientar a atuação, né? Não há vida prática sem que se oriente o querer, e para isso é preciso que seja presidido por processos que tomem a sério as emoções e produza circuitos de afetos. A modernidade ensinou que a razão se afirma na radicalidade se for capaz de subjugar as emoções e os afetos. Uma certa forma de fechar a entrada de janelas importantes que permitiriam a possibilidade de entrada de novos ares nesse campo. E essa possibilidade que se fecha com essa lógica da modernidade, que inclusive reduz a questão religiosa a uma questão subjetiva, pessoal, privada, portanto, operando de modo redutivo, porém, essa postura criticada por um pensador importante da mesma modernidade, um pensador que é da tradição semita, judaica, que é Spinoza, que vai exatamente jogar importância para os afetos e as emoções. E por que eu estou falando deles? Porque a gente o Paulo VI falou em querer a paz. Querer a paz não é descrever a paz, não é compreender a paz, não é discursar a paz, é querer. Isso envolve desejo, isso envolve afeto, isso envolve uma dimensão que é exatamente aquela dimensão que foi negada, ou que foi reduzida pela modernidade. Nós sabemos que a política pode ser feita por afetos como o ódio, a tristeza. Esses aí que, como o general franquista, proclamam a todo tempo, viva la muerte, esses aí são os que fazem a política do ódio, a política da tristeza, que são afetos e que mobilizam muita gente. As pessoas gastam a vida por conta dessas ideias, e não só dessas ideias, dessas emoções, desses afetos. E, efetivamente, é necessário que a gente compreenda que muito, muito, muito do que se faz no mundo é para mobilizar estes afetos, é para mobilizar estas percepções, ou seja, é para mobilizar aquilo que destrói a vida. Mas também é possível mobilizar para aquilo que realiza o amor, realiza a alegria. A alegria talvez seja a expressão mais forte, né? No cristianismo ela tem um papel fundamental, né? O sentimento mais importante das mulheres que encontraram o túmulo vazio, onde havia sido entregue ou colocado o corpo morto do Salvador, foi exatamente a alegria, e passaram a transmitir essa alegria, tanto assim que a alegria é certamente uma expressão assim das mais genuínas da atitude cristã, né? E a política pode ser feita assim, para a alegria, para promover o amor, mas também pode ser feita, como eu disse, pelo contrário. Então, esse preâmbulo que eu fiz aqui sobre o querer, sobre a importância do querer para a nossa convivência, inclusive para a vida em comum, porque quando eu falei da política associada a essas perspectivas, é disso que eu estou falando, né? A política como orientação da vida comum, da vida em comum. Então, querer a paz, no sentido do que estamos pensando aqui, é querer algo que é comum. Não comum aqui no sentido depreciativo, mas comum no sentido daquilo que é algo em comum. Assim, a gente não tem como viver a paz senão com as outras, com
os outros, né? Por isso que o egoísmo, ainda que tenha já sido saudado por algumas teóricas e teóricos como sendo uma das mais importantes virtudes contemporâneas, o egoísmo não é um produtor de paz, muito pelo contrário, o egoísmo é um produtor do contrário da paz. Por que ele é um produtor do contrário da paz? Porque ele destrói as condições mais elementares para a paz, que é o comum, que é a convivência. E não há possibilidade de entender a paz sem essa noção fundamental. Porque toda vez que se afirma as relações na base do egoísmo, em que é que transformamos os outros, as outras pessoas? Imediatamente os transformamos, na melhor das hipóteses, em adversários, e na pior das hipóteses os transformamos em inimigos. E aí vem uma expressão muito repetida, eu diria equivocadamente, inclusive, às vezes, dizendo, mas a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Isso é falso, isso é exatamente para transformar o outro, alguém que disputa a posição da cerca comigo. Porque, efetivamente, a minha e a sua liberdade são coexistentes, elas juntas, não tem como achar que a minha se afirma contra você, ou disputando com você. Portanto, compreender a paz como um em comum implica compreender que a convivência, a coexistência, né, é fundamental e, portanto, há aqui que enfrentar uma das práticas mais presentes nas sociedades contemporâneas, que é a louvação do egoísmo, traduzido em individualismo e outras expressões, né? Que são muito favoráveis ao tal do self-made man, ou tal do empresário de si, ou do homo economicus, né? Que gasta a sua vida, sacrifica toda a sua vida no altar de Mamon, portanto, se entrega totalmente ao ídolo dinheiro. A paz é o modo próprio de ação pública, de ação política, de ação em comum, né? O seu inverso não é a política por outros meios, como diziam os grandes teóricos da guerra, né? Então, querer a paz é desejar políticas de amizade. Aliás, mais do que políticas de amizade, políticas de solidariedade, porque a amizade ainda nos põe na relação com aqueles que estão próximos de nós. E o grande desafio que nós temos é de agirmos, inclusive por aqueles que nem sabemos onde estão e que nem existem ainda, na perspectiva, por exemplo, ambiental, do cuidado com as gerações futuras. Aquilo que as pessoas traduzem hoje em dia como empatia, mas traduzem mal como saber ocupar o lugar do outro, né? Eu acho que quem sabe ocupar o lugar do outro não faz empatia, faz o contrário, né? Derruba os outros do seu lugar, porque para poder ocupar o lugar dos outros é preciso tirar os outros do lugar onde estão. Então aqui o grande desafio é a gente saber trocar de lugar com os outros, né? E esse é o desafio, e portanto não só aqueles que estão aí imediatamente próximos, e aqui o conceito de próximo do evangelho é muito importante, né? Porque a gente tem que ser próximo, mas não só próximos dos que estão próximos, a gente tem que estar próximo daqueles que estão muito longe, né? E o samaritano talvez seja a grande expressão disso. Então, a compreensão, digamos assim, da paz como um esforço de construção de proximidade, de laços, de entrelaçamento, de comum, de comunidade, de comunhão. Todas palavras que hoje em dia parecem muito, muito difíceis de serem realizadas, né? Num contexto cada vez mais individualista, cada vez mais egoísta. Então, eu queria primeiro dizer isso, né? E segundo, agora ainda dentro dessa ideia de paz, né, é a gente compreender que a paz significa a gente lidar com os conflitos de modo a que esses conflitos sejam mediados por práticas pacíficas, ou seja, a questão de fundo, nesse segundo aspecto que eu queria traduzir, é que a gente ser agente de paz, ou a realização da paz, não é agir para transformar conflitos em guerra, conflitos em violência, transformar conflitos em morte, seja num sentido de como bombas e as minas, mas também, às vezes, naquele sentido soft ou sofisticado, né, das chamadas guerras cirúrgicas dos drones, né?
Então, a questão que se coloca para quem quer promover a paz, quer realizar a paz, é lidar com os conflitos de modo que a gente não seja patrocinador daquilo que uma grande professora aí da UNB, a Rita Segato, chama de pedagogia da crueldade, e a gente ser capaz, portanto, de promover experiências que enfrentem as práticas de desumanização, como o racismo, o patriarcado, o machismo, a escravização, a exploração do trabalho, enfim, todas as práticas que reduzem, destroem, inviabilizam a humanidade. Então, querer a paz, desse ponto de vista, é promover o enfrentamento dos conflitos de modo a construir relações que sejam humanizadoras, por um lado, mas, por outro, também denunciar aquelas práticas que são desumanizadoras. Num processo sempre de, eu chamaria de humanização, do que o Paulo Freire chama de um processo de libertando-se, não é? Ou seja, não é uma afirmação definitiva, é sempre um processo. Segundo, vou trabalhar a ideia da justiça, né? O que significa trabalhar pela justiça? Eu diria que trabalhar pela justiça é lutar para que a justiça seja uma realização efetiva, muito mais do que uma possibilidade ou uma potencialidade. Realizar a justiça é muito mais do que efetivar o direito, Zé Geraldo sabe bem disso, né? Por mais justo que o direito seja, e ainda que uma sociedade seja o mais justa possível, certamente ela vai precisar do direito, mas do direito justo. Então, quando a gente fala de um Estado democrático de direito, a gente está confiando no direito, mas a gente quer que esse direito seja mais do que direito, que ele seja justo, né? E, portanto, pensar na justiça é pensar num direito que seja justo, ou numa sociedade cujas relações, cujas dinâmicas, cujas instituições sejam orientadas pela justiça. Ocorre, porém, que a gente não vai realizar a justiça sem que as condições da sua realização sejam materializadas, sejam concretizadas. Então, e a gente pode ver quais são as condições que historicamente permitiria a realização da justiça, né? Como é que se poderia, então, tornar a justiça uma realidade histórica, uma realidade concreta? E essa é uma pergunta difícil, porque isso implica pensar que a justiça não é apenas um exercício formal, né? Ela é uma materialização. Quando a gente pensa em justiça redistributiva, e eu perguntava para uma senhora agricultora aqui do interior do Rio Grande do Sul, numa atividade de formação, eu dizia para ela, a senhora é justa com seus filhos, né? Sim, eu procuro sempre ser justa, dizia ela. Pois é, a senhora tem 3 filhos, na verdade? Sim. A senhora faz bolo para eles? Faço. E a senhora é justa quando distribui o bolo para os seus filhos? Sim. E como é que a senhora faz para ser justa? Eu dou um pedaço igual de bolo para cada um. Aí eu olhei para ela e disse, será que a senhora está sendo justa dando um pedaço igual de bolo para cada um? Eu tenho certeza que um dos filhos da senhora não gosta daquele bolo que a senhora deu, e tem um outro que gosta mais daquele bolo. Então, como é que a gente faz para ser justo? Será que a justiça é simetria absoluta? Ou a justiça é equidade? Dar mais a quem precisa mais, para exatamente criar condições de mais igualdade? Então, igualdade implica em equidade? O que é mesmo, então, ser justo? Como é que a gente concretiza a justiça? E como é que a gente concretiza a justiça retributiva, que a gente, vez por outra, confunde com vingança, né? Aquele policial que algemou aquele jovem negro na sua motocicleta, certamente tinha um conceito de justiça retributiva bastante interessante, bastante punitivista, não é, Zé Geraldo? Bastante vingativo, né? Aquele senhor que filmou aquela cena, que felizmente nos fez conhecer, mas que enquanto filmava ficou rindo da cena, né? Ficou fazendo chacota do que ele estava vendo. Ele tem um conceito de justiça retributiva, ele ficou rindo, dizendo, olha, ele está sendo transportado como se fosse escravo, como se pudesse rir de alguém que está sendo escravizado. Então, isso é uma forma de entender a justiça retributiva, ela está muito forte nas entranhas da gente, essa noção quase de justiça como vingança, punitivista,
esfole, ponha na cadeia, mate. Aliás, os comentários daquela cena foram incríveis, né, nessa direção. Então, como pensar e como viver aqui, concretizar a justiça, e falei aqui de 2 tipos de justiça, mas podíamos falar da justiça ambiental, estamos saindo da COP, né, que tratou desse tema, da justiça racial, da justiça social, enfim, dos mais diversos aspectos que estão ali implicados. Então, pensar em trabalhar pela justiça implica em criar condições concretas de realização. E a realização concreta da justiça implica escolhas, implica em saber o que significa distribuir, o que significa retribuir, enfim, nos vários aspectos que eu problematizei aqui. Eu queria comentar ainda um aspecto importante para terminar esse capítulo da justiça, sobre o que a gente chama de justiça de transição, ou a justiça que se faz às vítimas quando sociedades passam por traumas e sofrimentos muito agudos. Em geral, se construiu essa forma de lidar com essas experiências, que é a chamada justiça de transição. No Brasil, nós temos pouca experiência disso, até porque nós passamos por uma ditadura e não fizemos, ou fizemos tarde, fizemos pela metade ainda a se fazer a justiça de transição dos nossos períodos autoritários, e particularmente da ditadura militar recente, né? Tem gente que tem coragem de dizer que ela não existiu, que não é, que foi conversa, que foi inventada, né? Por outro lado, nós estamos vivendo uma experiência incrível, que é a experiência da Covid, onde, por N demonstrações, já sabemos que a ação do governo federal foi omissa, foi criminosa, no sentido de colaborar com o vírus para permitir que pessoas morressem em função da pandemia. Os cientistas nos mostram que há milhares de vidas que poderiam ter sido, milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas, vidas que poderiam ter sido preservadas, se a atitude, a ação tivesse sido outra, ou se não tivesse havido omissão. Então, a gente precisa também pensar a justiça de transição para a experiência da Covid. Não é o caso, talvez, de estabelecermos uma comissão da memória, da verdade e da justiça para a gente exatamente, além daquilo que a própria CPI já mostrou e outras iniciativas da sociedade civil têm mostrado, revelar essa situação e, efetivamente, fazermos justiça às vítimas. Não justiça às vítimas como alguns sugerem, inclusive tem um debate essa semana proposto pelo Ministério que cuida dos direitos humanos do governo federal, onde se utiliza a suposta justiça às vítimas como uma forma de fazer o contrário, ou seja, de uso das vítimas de modo vingativo e punitivista, né, numa vertente criminológica ultraconservadora que usa as vítimas como forma de aumentar a dinâmica de ódio e de vingança. E passo finalmente para o terceiro tema, que é o trabalhar pelos direitos humanos. Não sei como está meu tempo, mas acho que ainda tem uns 15 minutos, né? Então, o último ponto, trabalhar pelos direitos humanos. Eu acho que esse é o compromisso, é um comprometer-se com a dignidade da vida humana e de todas as formas de vida. Quando a gente fala de direitos humanos, nós não estamos falando dos humanos só. E acho que esse é o nosso grande desafio, né? Superar esse antropocentrismo que ainda marca demais a vida humana, né? O Franz Hinkelhammer tem um livro fundamental para a gente entender isso, onde ele diz exatamente aquela expressão que também vem da tradição africana do Ubuntu, que é exatamente a ideia que nós somos porque vocês são porque nós somos somos, portanto, fundamentalmente relação das múltiplas formas, dos múltiplos seres, das múltiplas formas de vida. Não há como a gente pensar os seres humanos sem as múltiplas formas de vida, e as múltiplas formas de vida já nos revelaram vários cientistas que elas sim poderiam existir sem os seres humanos. Então, talvez nosso primeiro grande desafio para pensar os direitos humanos é superar essa arrogância estúpida, me perdoe, não tem outro termo, de nos acharmos donos do mundo, de nos acharmos proprietários dos outros seres humanos, às vezes, e das outras espécies, como se a cerca que a gente coloca determinasse a contenção de todos os nossos dejetos, os nossos detritos. Pelo contrário, eles invadem o ambiente por inteiro. Então, vamos aprender do elementar,
que é: se sujamos juntos o mundo, sejamos juntos responsáveis por cuidar dele. E essa talvez seja o primeiro grande desafio para a gente pensar direitos humanos nesse contexto, né? A expectativa ou a realização dos direitos humanos, né, trabalhar pelos direitos humanos, pela realização dos direitos humanos, é entender que os direitos humanos se realizam na singularidade de cada ser humano. Não existe direitos humanos no atacado. Não existe direitos humanos no genérico. Isso é uma construção fantasiosa que fizemos e que repetimos. O todos dos direitos humanos é muito importante para fazer frente às exclusões e segmentações do neoliberalismo. Mas ele é, digamos assim, oco do ponto de vista efetivo, porque os direitos humanos são sempre as singularidades, as particularidades que são composições dessa totalidade ou dessa universalidade. Então, compreender essa dimensão, até porque a humanidade que está em cada um de nós é exatamente a mesma humanidade que está em cada um dos outros. E a humanidade está inteira em cada singularidade. Então, eu não tenho um pedaço de humanidade em mim. Em mim, no Zé, na Ana, em qualquer uma e cada um de nós que estamos aqui, está a humanidade inteira. De modo que, se ferirmos a humanidade que está em qualquer pessoa, em uma pessoa, estaremos ferindo a humanidade inteira daquela pessoa e de todos os outros que estamos nela, porque a humanidade dela não é dela, é de todas e todos nós. Então, esta compreensão complexa, eu diria, profunda de humanidade, que nos põe junto, nos põe, assim, entrelaçados uns aos outros, umas às outras, é fundamental para a gente fazer frente a essa onda de estupidez que está tão presente nos dias atuais, que é essa exacerbação do egoísmo e do individualismo e das pessoas dizendo: os meus direitos, eu tenho direito porque eu mereço, eu fiz por merecer. Isso é um absurdo. Não existem meus direitos. Os direitos são sempre nossos, são sempre comuns. Se tem alguma coisa que é comum, são os direitos. O que é meu é privilégio, não é direito. O que é privatizável é negócio, é produto, é serviço que a gente pode comprar ou vender. Direitos não se compra e nem se vende. Direitos são construções sociais, são construções políticas que se faz sempre com os outros. Vou dar um exemplo. Se eu tenho direito de falar o que eu penso, eu tenho a obrigação de respeitar o que os outros pensam. Mas é exatamente porque o dever que eu tenho de respeitar o que os outros pensam é que me dá o direito de dizer o que eu penso. Então, uma coisa e a outra estão totalmente entrelaçados. Não tem como a gente separar. Às vezes me perguntam: Carbonari, mas você só fala do direito e não fala dos deveres, porque primeiro tem que cumprir os deveres para ter os direitos. É o contrário. É porque temos direitos que decorrem necessariamente, obrigações interpessoais, obrigações das instituições, enfim, aqui a gente depois necessariamente precisa aprofundar. Então, essa noção de que a gente, melhor, para lembrar do Paulo Freire, né, de que ninguém liberta ninguém, a gente se liberta em comunhão, é uma expressão, para mim, profunda para a gente pensar direitos humanos. Né? Direitos humanos como realização do que de mais profundo temos de comum à humanidade, que é exatamente a mesma. Então, claro que tem gente que acha que a humanidade que está em si, porque tem uma conta bancária, porque tem uma família, porque tem um sobrenome, porque tem não sei o quê, é melhor do que a humanidade do ninguém, como lembrava o Galeano, né? Ou dos ninguéms que estão por aí pelo mundo, para os quais, né, ninguém se ocupa. Né? Então, pensar os direitos humanos, desse ponto de vista, sim, é pensar esse comum, né? Esse em comum. Mas é também pensar as responsabilidades, como eu disse, que a gente tem nesse em comum. Né? E essas responsabilidades são interpessoais, mas são também responsabilidade das instituições. Nós temos que cobrar a responsabilidade do Estado para garantir a efetivação da moradia, da saúde, da educação. Nós temos que cobrar que o Estado
respeite os direitos, não se intrometa, não viole, não ponha a polícia para nos matar, né? A gente tem que cobrar que o mercado, que as empresas não se arvorem em sujeitos de direitos, por exemplo, e processem estados que tenham construído políticas e programas de alimentação saudável, porque ao produzir políticas de alimentação saudável como um direito, fazem frente aos interesses econômicos de certas empresas de alimentos processados, que, obviamente, por serem processados e, portanto, por não serem saudáveis, não vão estar incluídos entre os alimentos saudáveis promovidos por essas políticas. E aí essas empresas, em nome de uma suposta liberdade econômica, que se sobrepõe a outras, invocam como corporações direitos contra povos, contra estados, contra pessoas. Há exemplos de sobra por aí para ilustrar isso que eu estou falando. Então, enfrentar as corporações. Já teve estudos que mostraram que há corporações que controlam orçamentos maiores do que os estados, e que, portanto, constrangem esses estados. Então, compreender desse ponto de vista os direitos humanos é também compreender as responsabilidades. Mas é também, e acrescento uma outra ideia, é compreender que todos os direitos são coextensivos, são interdependentes, são indivisíveis, e uns estão em relação aos outros, de modo que a gente não pode ser instado, obrigado a fazer escolhas entre direitos, ou então a fazer aquilo que o mesmo Rinkelhammer chama de sermos submetidos a certos cálculos do suportável, né? Na pandemia, os pobres foram submetidos a isso, né? Ou o senhor garante o seu emprego e o seu salário, ou o senhor garante a sua saúde. Que escolha é essa? Essa é uma escolha absurda, impossível do ponto de vista ético, do ponto de vista dos direitos humanos, que constrange as pessoas a ter que escolher entre valores que não são passíveis de serem relativizáveis uns em relação aos outros, eximindo um terceiro, nesse caso, o Estado, de providenciar a proteção necessária para que aquela vulnerabilidade e aquela precariedade pudesse ser enfrentada. Então, pensar direitos humanos, desse ponto de vista, é pensar as condições de acesso e usufruto daquilo que é necessário ao bem viver, mas é também incorporar o reconhecimento das diversidades, dos modos de vida e das formas de cultura, de expressão, de sexualidade, de gênero. Também é, num terceiro pé, garantir a participação efetiva dos sujeitos dos direitos nos processos de realização dos direitos humanos. Então, notem que quando a gente vai falando de direitos humanos, a gente também encontra ali um arcabouço fundamental que o professor Zé Geraldo chamou, junto com outros estudiosos também, de um certo projeto de sociedade, né, do modo de compreender a vida, de um modo de organizar a vida e as relações. Termino chamando a atenção para o fato de que a gente precisa estar atento, porque o mundo que nós vivemos não foi feito para realizar os direitos humanos. Ele não foi feito para trabalhar pelos direitos humanos. As instituições não foram feitas para trabalhar pelos direitos humanos. Elas estão ali, muitas delas, para trabalhar contra os direitos humanos. Então, há um trabalho incrivelmente importante no campo dos direitos humanos, que é enfrentar essas violências e essas violações que produzem vítimas. Henrique Dussel diz que as vítimas são o fato massivo mais importante do século XXI. A existência de vítimas. E as vítimas da violação de direitos humanos se acumulam, se somam, mas elas têm algumas características, né? Negros, mulheres, indígenas, quilombolas, homossexuais, LGBTQIA+, enfim, trabalhadores, trabalhadoras, são aqueles que preferencialmente são as vítimas da violação de direitos humanos. E isso não é mimimi. Isso significa prestar atenção na realidade para ver quem são aqueles e aquelas, aqueles que efetivamente não têm seus direitos realizados e que padecem, sofrem, são submetidos às violências, às violações, a serem vítimas de violações dos direitos humanos. Enfrentar essas realidades é fazer aquilo que, se efetivamente, desse ponto de vista dos direitos humanos, significa justiça,
as vítimas, né? Ou seja, ajudá-las, trabalhar com elas para que efetivamente elas superem essa condição em que se encontram e, dessa maneira, sejam agentes, sujeitos da realização, inclusive da criação, da invenção de novos direitos humanos. O mesmo Dussel diz que os direitos humanos nascem primeiro dos sem direitos, daqueles que não têm direitos e que se organizam, que lutam para ter direitos. Então, o germen, a potência geradora, a força criativa dos direitos humanos está exatamente na superação da condição de vítima, ou, eu uso a expressão, no empotenciamento das vítimas na perspectiva da construção de uma realidade outra que não seja aquela realidade de violação, e sim uma realidade de realização, de experiência concreta, material, de violação dos direitos humanos. E, para isso, a gente precisa denunciar aqueles que são os agentes da violação, os perpetradores da violação. Mas nós temos um desafio imenso, que é de também encontrar aqueles que ganham dinheiro com as violações. E talvez precisemos desenvolver uma, aspas, economia política das violações dos direitos humanos. Tem muita gente que está ganhando dinheiro com as violações de direitos humanos. Isso é um absurdo. Então, se temos que denunciar aqueles que fazem a violação, que geram, que são os agentes violadores, também precisamos encontrar os meios para denunciar aqueles que são os que ganham. Por quê? A violação de direitos humanos, as vítimas de violação de direitos humanos não são um mero efeito colateral descontrolado do sistema. Não. Eles são parte da produção, da ação produtiva desse próprio sistema, e se esse sistema é um sistema que acumula e que concentra, então a pergunta tem que ser: esses que acumulam e concentram, onde estão suas mãos quando se trata das violações? E talvez a liderança de povos tradicionais, que diante do Parlamento Europeu, numa sessão em que estivemos em 2019, dizia: o sangue de vocês que consomem carne que vem da soja, do Cerrado ou da Amazônia brasileira, estão sujas de sangue dos povos indígenas e das comunidades tradicionais brasileiras. Isso foi um choque na plenária, né? Mas quando ela disse isso, ela expressou aquilo que traduz, talvez, o grande desafio que temos, que é denunciar aqueles que às vezes acham que estão de mãos limpas, mas que na prática, por se beneficiarem das violações, acabam colaborando com a sua existência. Então, acho que esse é um desafio, eu diria, muito importante para a gente pensar nesse tempo, inclusive, com isso eu vou terminando, em que pensar direitos humanos é sempre pensar os direitos de todos os seres humanos, que são seres com dignidade, mas não nos esqueçamos que Francisco, o Papa, na Laudato Si, nos disse que todos os seres são seres com dignidade. Eu fico sempre perguntando qual é a dignidade de uma barata, qual é a dignidade de uma aranha, qual é a dignidade de uma serpente, que parecem tão peçonhentas. Mas se a gente vai olhar, vamos combinar, que tem algumas práticas humanas que não sei se não ganham em peçonha do que a das cascavéis, ou se não ganham no fato de serem nojentas como as baratas. Então, nem que seja pela negativa, deve haver ali alguma questão que nos assemelhe, né? Mas eu queria mesmo dizer com ênfase, com isso quero terminar, fora essa ironia aí a respeito dos seres, eu quero entender que, e combinar assim nessa reflexão final com vocês, que talvez o grande desafio mesmo que nós temos para pensar os direitos humanos é seguirmos agitando, insurgindo, provocando, exigindo, enfrentando, ou seja, fazendo aquilo que é muito importante para os direitos humanos, que é fazer a luta pelos direitos humanos, né? Zé Geraldo é aqui guardião de uma tradição importante, né, do direito achado na rua, talvez do próprio direito feito na rua, né, Zé? Um direito que nasce exatamente das ruas. E me lembro aqui daquela historieta dos romanos, né, quando os plebeus subiram o Monte Aventino e ficaram aí fazendo um protesto,
exigência para que os patrícios que ficavam na outro monte, na frente do Aventino, no Palatino, né, no palácio, os ouvissem. Os plebeus não queriam ouvir os patrícios não queriam ouvir os plebeus, não podiam ouvir os plebeus. Mas o importante não é, e a gente sabe que os patrícios dificilmente vão ouvir os plebeus, ou traduzindo, que os donos do poder e do dinheiro dificilmente vão ouvir os pobres. O que nos importa, o que nos interessa, do ponto de vista dos humanos, que estão ocupados e preocupados com os pobres, preocupados com o meio ambiente, preocupados com a justiça, é não sair do Monte Aventino, seguir incomodando, seguir reivindicando, seguir na luta, seguir na rua. Os direitos nunca nasceram nos palácios, ainda que as declarações tenham sido assinadas em belos palácios do mundo, mas os direitos não nasceram ali. Os direitos sempre nasceram e seguem nascendo das ruas, das lutas, dos processos, enfim, seguem nascendo no Monte Aventino e não no Palatino. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua contribuição, Dr. Paulo. Realmente, muita coisa para pensar, muita coisa para discutir, mas a gente poderia ficar aqui por horas e horas. Eu vou iniciar esse segundo bloco lendo alguns comentários que estão no YouTube e cumprimentando pessoas que nos acompanhando, Vicente Sérgio, Fernando Antônio de Rezende, Marcos Coelho, Renilda Oliveira, Isaac Reutemann, Fernanda Malafate. Tem muita gente boa nos acompanhando hoje. Simone Furquim Guimarães, Hugo Alan Matos, Tereza Cogo, sejam todos muito bem-vindos. Se eu deixar de falar o nome de alguém, me perdoem, porque tem muitos comentários aqui que estão surgindo. E para introduzir esse segundo bloco do programa, onde a gente discute um pouco mais e conversa sobre uma gota no oceano, como diria a Madre Teresa, me chamou muito a atenção, né? Essa questão do o que é que eu posso fazer? O que eu faço é uma gota no meio de um oceano, diria a Madre Teresa de Calcutá. Mas sem ela, o oceano será menor. Então, quando a gente fala também em direitos humanos, a gente fala nesse contexto de pensar que toda atitude, ela contribui para a expansão dos direitos humanos. E eu queria situar também dois momentos, porque existe um marco de bem-aventurança, quando lá em Mateus, no capítulo 5, Jesus fala das bem-aventuranças, ele fala, bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Então, na missão evangélica, existe muito claramente esse momento em que ser promotor da paz é colocado como um valor intrínseco do cristão. Mas Jesus não diz que vai ser fácil, Jesus não diz que vai ser simples, ele já vivia um mundo, né? Ele vem para um mundo, já naquela época, em conflitos, em grandes guerras, mas também ele demonstrava muito esse momento cotidiano, familiar. Então, o mundo com uma dimensão da família e desses conflitos que nós podemos enfrentar como famílias, e o mundo como sendo o mundo inteiro, a humanidade vivendo conflitos que precisam ser saneados, e a escolha pela promoção da paz. E um segundo momento, muito mais recente, quando a gente fala, por exemplo, da Agenda do Desenvolvimento Sustentável, que o objetivo do desenvolvimento sustentável número 16 é paz, justiça e instituições eficazes. O objetivo é promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsivas e inclusivas em todos os níveis. Então, a gente pensa em dois momentos, né? Aquele que deve ser o construtor da paz, que é retomado em tantas mensagens papais. Papa Bento XVI também tem o tema lá do Dia Mundial da Paz em 2013, né, que inicia o ano em 2013, falando de bem-aventurados os construtores da paz. E eu acho que o programa de hoje ele fala um pouco sobre como construir essa paz. Que tipo de paz nós devemos buscar e como essa paz deve ser construída através da justiça.
Então, no próprio texto de Isaías, você já tem o caminho por onde você pode buscar esse processo de construção da paz através da justiça. E é importante nos referenciarmos aonde nós estamos nesse processo. Então, já agradecendo essa brilhante explanação do Dr. Paulo Carbonari, eu vou ler aqui alguns comentários, né? Vicente Sérgio fala: para falar hoje de direitos humanos e justiça, é preciso falar de um processo de valorização de cultura para a paz, pois muito estamos em processos de exclusão e de afronta à dignidade, o que significa uma cultura para a guerra. O Hugo Alan Matos fala que Pascal certa vez disse: o meu lugar ao sol é o zão do mundo inteiro, quando o professor fazia referência a essa ode ao individualismo que existe na sociedade contemporânea. E a Simone Furquim fala: é importante lembrar que os pilares das práticas de Jesus são a paz, a justiça e a comensalidade. Esses eram as grandes necessidades dos empobrecidos do tempo de Jesus. Eu diria, Simone, que é a grande necessidade dos empobrecidos no nosso tempo também, e dos enriquecidos também. A gente não pode segregar nesse sentido, porque a construção da paz ela tem que ser intrinsecamente coletiva. Então, eu vou passar agora para o José Geraldo fazer uma introdução para a gente começar esse bate-bola e trazer mais elementos para a gente adensar essa nossa conversa. Você está contigo. Então, boa interlocução você estabeleceu a partir dos comentários do YouTube. Mas na nossa divisão eu fiquei com o Facebook. Então, eu queria dizer assim que, para além daqueles coraçõezinhos e polegarezinhos subindo, sinal de afinidade com o pensamento, né? Há também intervenções que destacam aspectos daquilo que o Carbonari trouxe para nós no que é o eixo ético do nosso projeto de conversa, né? Então, por exemplo, Jovita, que foi nossa presidenta, né, destaca a profundidade da fala e mostra como é importante que o nosso discurso seja consistente. A Solange Luciano, ela retoma a dimensão da justiça e da paz como forma de reino, mas um reino que é vívido pela dimensão do amor, né? Enquanto que o nosso Daniel Seidel, que penso o Carbonari tem contato constante com ele, Daniel integra a nossa comissão, mas também a comissão nacional, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, né? O Daniel fala da a alegria que é compartilhar e aprender das reflexões que nosso amigo e companheiro na campanha A Vida por um Fio de autoproteção de comunidades e lideranças ameaçadas. E eu diria, para além daqueles aspectos de bem-aventurança e de enunciados pastorais, né? Essas intervenções coincidem um pouco com o que o Carbonari traz e, mais fortemente, o Papa Francisco em toda a sua formulação. Essa dimensão de que esse processo não seja um processo sofrido, sisudo, carrancudo, sombrio, mas, como o Papa fala, né, alegre, Evangelii Gaudium, a alegria de evangelizar, Amoris Laetitia, a alegria do amor, e a própria Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. Quer dizer, essa dimensão de felicidade, que é o que o Papa agora, em Atenas, há 2 dias, disse, que estar na Grécia é resgatar a espiritualidade, a cultura e a civilização para
na mesma felicidade que entusiasmou o grande padre da Igreja, na mesma alegria de cultivar a sabedoria e partilhar a sua beleza, e, por conseguinte, uma felicidade não individualista nem isolada, mas porque, nascida do espanto, tende para o infinito e abre-se à comunidade. Uma felicidade sapiente, que, a partir desses lugares, se espalha por toda parte. E aí, como lembrou Carbonari, não precisa ter rótulos, não precisa ter palavras-chave, né? Mas é algo que, no campo, né, da disponibilidade afetiva, realize aquilo que o Papa conclui no seu discurso, que é dilatar os horizontes da humanidade. Então é isso, Carbonari, que eu penso nas intervenções que tivemos, em diálogo com o que você propôs, com alegria, com fraternidade, nessa consciência de que é na comunidade que nós nos concretizamos como sujeitos, e é aí que paz e justiça enlaçados movem a transformação pela mediação dos direitos humanos, nesse sentido de dilatar os horizontes da humanidade. Constituir direitos, e embutir nos direitos a nossa responsabilidade. A responsabilidade com a causa comum, a responsabilidade com o outro, né? A responsabilidade solidária que satisfaz necessidades e que concretiza a fraternidade. Eu penso que é isso que eu extraio do que Jovita diz, o enorme caminho que a gente tem pela frente, mas não é um caminho obscurecido por incertezas. Nós temos a felicidade de termos horizontes, de termos perspectivas não só utópicas no sentido político, mas éticas no sentido profético, no sentido pastoral. Então, Ana Paula, devolvo a você para que instigue o nosso convidado a reagir a essas manifestações, inclusive dos coraçõezinhos e dos polegarzinhos que subiram aqui em uma erupção, né, de alegria e de felicidade. Sim, eu queria destacar, né, a alegria de ter o professor Isaac Reutemann. Não sei se foi seu professor, Ana Paula, um grande biólogo, foi reitora de uma universidade em São Paulo, e com o Darcy Ribeiro fundou a Universidade do Norte Fluminense, né? Foi meu pró-reitor de pesquisa quando fui reitor, né? E é um homem da Academia de Ciências, né? Mas foi também um interlocutor em conversas anteriores nossas. Aliás, uma coisa muito curiosa, porque eu lembrava Dom Sérgio, que presidia a cerimônia, que a mim parecia que era a primeira vez que um judeu estava entre nós para conversar sobre justiça e paz com os católicos, né? E ele, muito bem-humorado, disse da plateia: o primeiro não, tem um aí de braços abertos que veio antes de mim, e apontou para o crucifixo. Foi o Ano Novo Judaico essa semana, a gente tem aí que cumprimentar os nossos irmãos judeus, né? Um feliz Ano Novo, que seja um ano maravilhoso e que possam ser cumpridos os desígnios de Deus para o povo judaico nesse ano. Mas a minha provocação vai muito no sentido dos comentários, e também, Paulo, você falou brilhantemente sobre os vários aspectos que a gente pode construir em torno desse pensamento de querer a paz, da emoção e da alegria que se tem nesse sentir a necessidade de construir a paz. E a gente conecta aqui com a mensagem evangélica, né, das bem-aventuranças, bem-aventurados os que constroem a paz. E também fala muito sobre essa realidade que se tem, por exemplo, no caso da justiça equitativa, quando você tem uma busca por uma justiça equitativa,
E como isso muitas vezes para nós pode soar abstrato, mas eu acho que você trouxe exemplos muito concretos de como que isso pode acontecer. Eu queria que você comentasse um pouco, dentro da sua trajetória do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, algo que te marcou nesse processo de busca pela construção da paz, como um exemplo de vivência e de construção também dessa emoção do querer a paz. Era isso. Eu estou querendo algo assim que o nosso ouvinte, a pessoa que está do outro lado da tela, possa sentir esse processo de construção dos direitos humanos a partir de uma experiência vívida. Uhum. Bom, obrigado, Zé, obrigado, Ana, obrigado a todos e todas. Eu vou ter que ver depois os legal e os corações, porque eu agora aqui não tenho acesso, então vou lá depois dar uma olhada. Acho que o Papa Francisco escutou a gurizada da periferia de Fortaleza, viu, Zé? Porque a juventude da periferia de Fortaleza publicou um livro há uns anos atrás, onde eles diziam que o nosso grande desafio é esticar o horizonte. Ele falou em dilatar, acho que é o mesmo sentido, viu? Ou seja, nós estamos num tempo onde tenta nos vender a ideia de que não tem mais futuro, ou seja, o futuro já chegou, não precisamos mais nos ocupar do amanhã. O amanhã é alguma coisa que nos é entregue virtualmente, se não virtualmente, fisicamente, né? O Bifo Berardi tem um livro incrível sobre as futuralidades, né? Ou seja, como, inclusive, as tecnologias ou certas versões controladoras da tecnologia nos sequestram o futuro, né? Nos sequestram o horizonte. Pensar isso do ponto de vista da tradição cristã é alguma coisa difícil de conceber, porque exatamente tem alguma coisa que o cristianismo faz é ressignificar essa ideia de realização como realização futura, né? Ou seja, o presente, a realidade que nós estamos vivendo, ela é sempre uma expressão ainda precária daquilo que é a vida, no sentido da realização suprema. Então, compreender, inclusive, essa dimensão cristã do futuro, né, que hoje está, eu diria, sequestrado, né? Para a maior parte das pessoas está sequestrado, já que as pessoas são jogadas no presentismo cruel. Então, Ana, você me pede sobre... aliás, antes disso, eu escrevi um texto quando saiu Fratelli Tutti, eu continuo com esta convicção, que Fratelli Tutti é uma encíclica, talvez seja a que mais trate de direitos humanos. Eu disse, ela é um tratado de direitos humanos. Além de falar dos direitos humanos, o que está nela é aquilo que a gente entende, no fundo, por direitos humanos. Não há direitos humanos sem nós. Eu acho que os liberalismos, eles empobrecem terrivelmente os direitos humanos, ainda que sejam muito importantes, já seja muito mais do que os conservadorismos, mas eles estão longe daquilo que são os direitos humanos no sentido profundo, né? Para mim, direitos humanos foi uma forma de me no mundo, né? Eu, menino novo, fazendo graduação ainda em filosofia, comecei a minha militância em direitos humanos aqui em Passo Fundo. O que eu tinha que fazer na época? Eu tinha que ir para as periferias da cidade com um projetor, um negócio, um projetor, né? Passava um filminho e discutia. O nome do projeto chamava Formação de Consciência Crítica, meio arrogante, com consciência para alguém, mas de qualquer maneira a ideia era o que era passar um filme, motivar as pessoas e a partir daí elas conversarem sobre a sua vida, sobre a realidade, sobre os seus desejos, enfim. Então essa foi minha primeira experiência. E vou dizer, eu virei depois o secretário executivo aqui da Comissão de Direitos Humanos do Passo Fundo. Meu primeiro dia de trabalho, sabe o que foi? Um telefonema de um cidadão que havia sido preso pela polícia e havia sido acusado de receptação. E ele disse que ele tinha sido acusado injustamente e havia sido torturado pela polícia. Isso era 1990. E no dia seguinte, ele deveria se apresentar à delegacia de polícia para fazer a cariação, né, identificar quem... Não, primeiro para fazer a identificação de quem teriam sido os agressores
e, no segundo momento, para a cariação. Isso era umas 4 da tarde, eu tinha que mobilizar os advogados da comissão, conversar com ele, e, enfim, no dia seguinte, acompanhá-lo à delegacia. Eu nunca tinha entrado numa delegacia, nem sabia onde ficava a delegacia. E, no entanto, esse foi meu primeiro dia de trabalho, né? Ou seja, um belo batismo, assim, para fazer militância em direitos humanos. Eu acho que é isso que faz a gente acreditar, sabe? Acreditar que a realidade é que nos faz, né? Eu posso ter lido todos os tratados, a hora que eu li um bocado de direitos humanos, escrevi sobre isso bastante já, não tudo o que eu queria, mas bastante. Agora, o que me fez aprender o que é direitos humanos, Ana, é isso, é encontrar as pessoas concretas. Aquele senhor que precisava, no dia seguinte, se apresentar à polícia para fazer o reconhecimento dos torturadores. Que não era pouca coisa, né? Porque é muito difícil para isso acontecer, né? Para a gente realizar isso, né? Para que a pessoa vá lá e diga, foi aquele senhor que me torturou, o que significa isso do ponto de vista psíquico e assim por diante. Então, o que me ensinou direitos humanos foi o debate com as organizações feministas. Elas me disseram, esse teu conceito de democracia é formal. A questão a questão da mulher, a questão de gênero, implica num debate sobre democracia que é muito mais profundo. Para começar, você tem que começar a lavar a louça e passar a roupa na sua casa, se você quer falar de democracia. Segundo, o meu debate com as organizações do movimento negro, eu formado pela filosofia ocidental, feliz da vida, achando que sabia alguma coisa, e usando a palavra esclarecimento. E para começo de conversa, essa sua palavra aí implica em racismo. Como racismo? Aí eu fui me dar conta que a maior parte dos filósofos que são muito críticos, mas que são europeus, nunca conseguiram fazer uma crítica mesmo profunda da escravização de negros e negras, por exemplo, né? Mas, pelo contrário, defender a sua legitimidade. E o debate com o movimento LGBTQIA+, que me disse, tá, tu tá falando em diversidade, mas o que tu entende de diversidade? O que é esse negócio que tu tá falando? Tu tá entendendo o que significa uma pessoa trans? Você sabe o que significa isso? Então, para mim, essas 3, eu costumo citar isso, esses 3 diálogos. Primeiro, aquela experiência, vamos dizer, inaugural, lá no primeiro dia de trabalho. E depois, essa experiência de encontrar essas realidades concretas, ou seja, falar de sujeito de direitos não é falar de uma abstração, de uma ideia, é falar de seres humanos concretos, que são o que são, na sua concretude de vida, e pensar isso atravessado pelos marcadores de gênero, étnico-raciais, de orientação sexual, enfim, todos esses marcadores que servem para segregar, foi para mim a experiência mais profunda, mais assim forte, para entender e literalmente ser destronado, né? Ser derrubado daquelas ideias que às vezes a gente constitui como ideias salvaguarda, que às vezes nos mantém, mas que não servem para nada, porque nos mantém em altares ou em posições que não nos servem, porque efetivamente onde está a realidade é exatamente ali onde estão os sujeitos concretos e as sujeitas concretas. Então, não sei se eu te respondi, mas essa minha experiência é muito rica e muito, digamos assim, constitutiva de direitos humanos. E, para dizer, acho que o Movimento Nacional de Direitos Humanos, que em janeiro agora do ano que vem vai fazer 40 anos, nasceu lá em Petrópolis, no CDDH de Petrópolis, em Nova Iguaçu, por iniciativa de um grande defensor de direitos humanos que perdemos esse ano, morreu, Dermi Azevedo, com assessoria de Leonardo Boff, de Márcia Miranda, enfim, toda uma turma grande de grandes referências, constituíram essa ferramenta que se chamou de Movimento Nacional de Direitos Humanos, e quando lá em 86, em Olinda, fez a sua carta fundacional, eu até hoje costumo dizer, Zé Geraldo, que a Carta de Princípios do MNDH é a expressão daquilo que a gente poderia chamar de uma concepção popular de direitos humanos. O que é pensar direitos humanos numa perspectiva dos pobres e tal? E acho que ela traduz muito isso. Então, eu diria que a experiência também de convivência do MNDH, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que é essa rede de organizações locais que atuam lá nos cantos, nos recantos do país, é uma experiência muito rica e que
eu agradeço sempre, porque ter conhecido, ter participado, ter tido a oportunidade de acompanhar e chegar em vários lugares do Brasil foi também determinante para a minha formação e para a construção de uma agenda significativa aí de direitos humanos. Nossa, foi maravilhoso esse fechamento. A gente já está chegando no final da nossa conversa de Justiça e Paz. Foi um prazer tê-lo aqui, Dr. Paulo Carbonari. Esse evento do final serve como, às vezes, uma vela que se acende naquele mesmo sentido bíblico de uma luz que surge e ilumina a escuridão e permite que a gente perceba o que está ao nosso redor de uma forma mais plena, mais ampla. Então, realmente, muitas vezes nós reproduzimos aspectos culturais sem nos darmos conta de que eles trazem consigo toda uma história que às vezes não é muito humana, né? É uma história de muito sofrimento, a escravização, justificativas da escravização, o não reconhecimento das violações de direitos humanos. Então, a gente pode pensar em um momento muito recente da nossa história que continua acontecendo, como o senhor mencionou, a questão da justiça de transição, que acontece de uma forma um pouco estranha no Brasil, mas que, vamos dizer assim, foi o caminho que nós encontramos, né? Eu queria colocar um pedaço da Carta de Princípios do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, que o senhor citou. A caminhada pelos direitos humanos é a própria luta do nosso povo oprimido, através de um processo histórico que se inicia durante a colonização e que continua hoje na busca de uma sociedade justa, livre, igualitária, culturalmente diferenciada e sem classes. Então, trazendo essa memória bonita que o senhor trouxe da Fundação em Olinda, eu passo a palavra final para o José Geraldo e a sua despedida também na sequência, por favor, professor. Nós temos que encerrar o programa, passa rápido. Conversa de Justiça e Paz desse nosso dia 6 de dezembro. Então, Ana Paula, você é a nossa dirigente, você que tem a palavra final, você já encerrou, depois eu não tenho mais o que dizer, a não ser imaginar, né, que na conversa com o Paulo, uma boa agenda que nós, na medida da disponibilidade dele, né, talvez possamos, em seguida, construir para encontros futuros. O tema, por exemplo, da educação, que é a sua principal referência, ele que é um dos principais construtores da rede brasileira de educação em direitos humanos, né? Poderia ser um tema para uma agenda futura, né? A ver, a combinar, a conversar, né? O Paulo sempre foi disponível e assim como o padre Lancelotti, que foi nossa última conversa, veste também o avental de serviço, né? Então, eu queria agradecer só a disponibilidade, a agenda que é muito exigente nesse período, né? Marcamos excepcionalmente a conversa para às 19h15, porque até às 19 horas ele estava noutra, né? Então, essa agenda é de peregrino, né? Então, mas é assim que se constrói a obra dos direitos humanos, né? No dia 10 estaremos juntos, eu acho, Paulo, porque já acertei lá com o pessoal do Rio Grande a minha ida no dia 10, né? Ida virtual, né? Já está certo. Tá bom. Ok. Então, as palavras finais são suas para as considerações de despedida. Muito bem, eu só posso agradecer a vocês pela confiança. De fato, não toquei no tema da educação e direitos humanos, até estava aqui nas minhas anotações, mas, enfim, é um tema que é muito caro, eu gosto mesmo de falar. Eu acho que a educação e direitos humanos é um caminho necessário para a gente fazer
a realização, né, para trabalhar pelos direitos humanos, né, para trabalhar pela paz, trabalhar pela justiça. Não há como fazer os direitos humanos sem educação em direitos humanos. Mas as estratégias também precisam se somar à educação em direitos humanos. Por outro lado, acho que esse próprio exercício que fizemos hoje, né, a partir das questões que eu levantei, que não são todas, nem são as melhores, nem as fiz necessariamente da melhor maneira, mas as fiz naquilo que entendi fosse oportuno para esse diálogo, e espero que elas tenham também contribuído para que aqueles e aquelas que nos acompanharam tenham sido motivadas, tenham sido sensibilizados para exatamente trabalhar pela justiça e pelos direitos humanos, porque, como disse, né, se queres a paz, então trabalha, não fica esperando, né? Ela não vai vir pela bondade ou pela maravilha, ela vai vir, sim, pelo nosso trabalho, pela nossa atuação, e não é uma atuação por qualquer coisa, é uma atuação que se compromete com a paz e que se compromete com a justiça e com os direitos humanos, né? Eu falava uma ocasião para os leigos do Conselho de Leigos do Brasil sobre os leigos e os direitos humanos. Eu dizia naquela ocasião que para um cristão não é uma escolha defender ou não defender os direitos humanos. Eu entendo que para um cristão, para uma cristã, direitos humanos é parte do seu compromisso cristão. Ou seja, é preciso trabalhar pela justiça e pelos direitos humanos se a gente quiser ser um instrumento da vossa paz, como dizia Francisco, aquele de Assis. Muito obrigado, boa noite, valeu a pena encontrar vocês nesse diálogo. Eu agradeço muito a todos vocês que nos acompanharam pelo YouTube e pelo Facebook. Agradeço mais uma vez, de forma especial, ao Dr. Paulo Carbonari e ao professor José Geraldo, por estarem conosco aqui nessa noite, nesse nosso programa de justiça, nossa conversa de justiça e paz. Se queres a paz, trabalha pela justiça e pelos direitos humanos. Tenham todos uma santa e abençoada noite. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e desejo a todos que tenham realmente um aprofundamento na busca pela paz, pelos direitos humanos e a justiça na sua vida cotidiana. Um grande abraço. Obrigada a vocês que nos acompanham, obrigada a vocês que estão aqui conosco nessa chamada, Dr. Paulo Carbonari e professor José Geraldo. Tenham todos uma boa noite.